Boa tarde. Hoje nós temos aqui um grato presente. Foi nos enviado a mão de Deus, né? Amém. Pastor Tiago Rodrigues é um pastor que tem exercido seu ministério inspirando jovens a viverem vidas, experiências reais com Deus desde a juventude. Teve um trabalho muito bom na igreja do NASP. Hoje é pastor lá no IAP, faz parte de um dos nossos centros de ensino lá no Paraná. O pastor Tiago também é apresentador, é um dos apresentadores do programa de um dos programas da Rede Novo Tempo. E como vocês sabem, esse aqui é o segundo horário. Nós já tivemos o privilégio de ouvir o pastor Tiago num primeiro momento. O pastor Tiago, a sua mensagem, ela falou aos nossos corações. Amém, que seja louvado. Tivemos aqui uma resposta muito positiva da igreja, e eu, de antemão, já asseguro a todos vocês que Deus mais uma vez falará ao nosso coração através do pastor Tiago. Amém. Obrigado pela introdução, pelas palavras, pela apresentação e boa tarde. Falam que a gente só fala boa tarde depois que almoça. Então, bom dia para quem não se sente muito à vontade de falar boa tarde. Para você que nos acompanha pela internet também, seja muito bem-vindo. Eu também não sou daqui, mas seja muito bem-vindo, tá bom? A bênção de participar das comunidades, a bênção de participar do corpo de Cristo é que a gente, ao mesmo tempo que a gente não é, a gente se sente parte. E que você mesmo estando distante, acompanhando pela internet, sinta parte também desse momento, dessa hora onde a gente vai abrir a Bíblia e conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. É um prazer estar aqui. Eu já falei que é um prazer estar aqui? Já não? Já? É um negócio de a gente falar tão mecânico, tá vendo só? Então não vou falar que é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Você está satisfeito com a sua altura? Você cresceu tanto quanto você gostaria? Você gostaria de ter crescido mais? Ou você gostaria de ter crescido menos? Quando a gente é pequeno, principalmente quando a gente é criança, a gente vive tentando olhar para as pessoas maiores e tentando encontrar alguém que a gente quer crescer tanto quanto. Eu olhava para o meu irmão e pensava que eu gostaria de ter a altura dele, pelo menos. Eu cheguei na altura dele e passei a altura do meu irmão. Ótimo. Superei. Mas todos nós, em algum momento, tivemos alguma coisa assim de olhar para alguém. Às vezes você faz um esporte que você gostaria de ter um pouquinho mais de altura. Às vezes, para ir em um brinquedo num parque, você gostaria de de ter um pouquinho mais. Mas, eu não sei qual é o seu nível de satisfação com a sua altura física. Mas a minha pergunta é, você está satisfeito com o seu crescimento nesse ano? Olhando para 2018, 1º de janeiro de 2018 e hoje dia 27 de outubro de 2018. Você cresceu tanto quanto você gostaria? Você está satisfeito com o seu crescimento profissional? Você está satisfeito com o seu crescimento pessoal, nas suas relações? A sua altura como uma pessoa, não agora na estatura física, mas a altura onde você está da sua vida, você está satisfeito com essa altura? Você está satisfeito com o tamanho que você tem? E se eu perguntasse, aprofundasse ainda mais a sua jornada e a sua experiência com Deus, você cresceu tanto quanto você gostaria de ter crescido nesse ano? Ou você nem sequer calculou muito bem isso? Qual é a sua altura? Pensando nessa caminhada com Deus, você está nessa caminhada com Deus onde você gostaria de estar? Você tem uma caminhada e uma experiência com Ele como você gostaria de ter? Quando a gente vai para o livro de Efésios, a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 4, a gente vai tentar ver uma referência que Paulo usa. Porque para a gente crescer, a gente usa referências, a gente usa referenciais para nos ajudar quão mais alto a gente quer ser. E aí você olha para alguém que já cresceu bastante e fala, quero crescer desse tanto. Você olha para alguém no seu ramo de trabalho que cresceu muito e você fala, poxa, eu gostaria de crescer tanto quanto essa pessoa, a gente quer crescer. E Paulo coloca para a gente na nossa experiência com Deus, na nossa jornada, que enquanto a gente está ainda desse lado da eternidade, operando e falando com Deus e crendo que Ele está nos ouvindo, nessa relação que a gente tem nesse momento, da mesma maneira Paulo fala, olha, você tem que crescer também. Qual é o referencial de crescimento? E ele apresenta isso no capítulo 4 de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, como
Na verdade é o seguinte, todas as cartas de Paulo, quase todas elas, partem de um problema. Existe um problema e aí Paulo escreve uma carta. Tem alguma coisa acontecendo em alguma comunidade, a coisa não está muito certa, não está muito organizada, então ele escreve uma carta. A carta dele aos Efésios, ela surge de uma outra demanda, que é simplesmente do desejo dele de manter contato. Ele não tinha nada de muito importante para resolver, não tinha um problema acontecendo com os Efésios. Era uma igreja assim que fluía tudo muito bem, estava todo mundo se dando bem, era só amor. Só que era uma igreja que tinha problemas, porque como toda comunidade, nós somos uma comunidade, mas estamos inseridos dentro de uma cultura, nós fazemos parte de um mundo, nós não somos teletransportados, nós continuamos aqui. E a igreja de Efésios vivia dentro de um ambiente muito secular. E esse ambiente muito secular exigia que os cristãos ali de Éfeso conseguissem entender como eles deveriam se relacionar com a cultura. Então ele dá muitos conselhos sobre a igreja, como a igreja é, como a igreja tem que funcionar, e um desses conselhos está no capítulo 4. Ele começa falando, se você quiser correr os seus olhos aí pelo capítulo 4, você vai ver que ele começa falando sobre a unidade. E essa igreja é uma só, e Deus é um só, a nossa fé é uma só, e nós estamos unidos como membros diferentes num só corpo, que é o corpo de Cristo. E nós somos parte do corpo de Cristo. E aí ele continua falando, só que no corpo de Cristo, algo marcante, né, para essa unidade é a diversidade. Se você quiser acompanhar comigo, você vai ver que no capítulo 4, quando ele fala no verso 10, ele diz o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus a fim de encher todas as coisas. Ele está falando de Jesus. Jesus ele desceu e ele subiu, a fim de completar todas as obras, a fim de encher todos os espaços. Ele já esteve aqui, agora ele está no céu, ele enche todas as coisas, e ele também deu, de acordo com o versículo 11, dons aos homens. Ele subiu e enviou lá do céu dons, capacidades para as pessoas, e são capacidades diferentes, as pessoas não são iguais, elas têm habilidades diferentes, competências diferentes, algumas se relacionam melhor em uma atividade, outras se relacionam melhor em outra atividade. E Paulo está dizendo algo que é básico na unidade, que a unidade ela existe onde há diversidade. Não tem como, sem a diversidade, haver unidade, porque a unidade, ela parte da ideia de que nós somos complementares. As diferenças, elas não existem para trazer separação. As diferenças, como aqui está apontando, elas existem para que a diversidade nos torne complementares. Ok, vocês estão unidos. Tá bom, e essa unidade vai fazer o quê? E aí então ele diz no versículo 12, com o fim, qual o objetivo dessa unidade? Qual o objetivo desse corpo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em alguns lugares diz que é assim dado, esses dons são dados para aperfeiçoamento dos santos. Santo é uma palavra que na nossa cabeça parece que é algo já concluído, terminado. Quem que é santo? Santo é alguém que já chegou num patamar que já fechou, está tudo bem. Santo é santo, não tem como ser mais santo. O que a gente cantou agora há pouco, né? Mais santo. Como é que alguém fica mais santo? Na nossa visão, santo é essa pessoa que chegou e concluiu um processo. Na visão bíblica, não. Na visão bíblica, na visão de Paulo, na visão dos autores bíblicos, na perspectiva do reino de Deus, santo é alguém em quem Cristo está acontecendo. Santo é alguém em quem Cristo está vivo e ele acontece dentro de alguém que é santo. Eu não sou santo porque eu não erro, eu sou santo porque Cristo entrou na minha vida e Ele está tomando conta cada vez mais de novos espaços. E à medida que Ele vai tomando conta desses novos espaços, eu sou um santo em aperfeiçoamento. Eu sou um santo que está em progresso. Você é alguém que é santo quando você vive essa experiência do Cristo vivendo. Paulo falou assim da experiência dele. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé no Cristo, que me amou, se entregou por mim. É assim que eu vivo. E agora ele está dizendo, vocês que são santos, aperfeiçoem-se mutuamente. Através dos encontros de vocês vão se aperfeiçoar. E vocês serão santos que estão vivendo esse processo. Qual é agora o objetivo desse processo? E agora Paulo vai continuar. Porque quando a gente olha nessa coisa de crescer e de progredir, nós podemos usar muitos referenciais. E uma coisa que acontece nas comunidades cristãs de uma forma geral é a gente começar a olhar para as pessoas
e entender as pessoas como um referencial bom. Então, eu olho para alguém e eu penso o seguinte: não, eu estou fazendo tudo aqui, estou indo tudo certinho, estou mandando bem. Posso não ser muito bom, mas também não sou como o fulano. Não, eu não sou lá a melhor pessoa, mas olha, tem gente muito pior que eu. Sempre vai ter gente pior que você. Porque o dia que você for o pior de todo mundo, aí a crise está muito grande. Mas sempre vai ter gente pior. Sempre vai ter gente que não estará dando conta de coisas que você está dando conta. E a gente olha para as pessoas e pensa dessa maneira. E até mesmo, à medida que a gente vai conhecendo a Bíblia, e a gente vai conhecendo o reino de Deus, a gente vai conhecendo a Deus, Deus vai nos dando conhecimento. E uma coisa é certa: em toda a bênção existe um potencial. E esse potencial dessa bênção não está no doador da bênção e nem na natureza da bênção, está em quem recebe a bênção. Toda a bênção tem o potencial de fabricar um arrogante. Toda a bênção tem em si mesmo esse potencial de fabricar alguém arrogante. Arrogante por quê? Porque, principalmente a bênção do conhecimento. Eu já sei muito, eu já passei por isso, já passei por aquilo, já sei disso, já sei daquilo. A gente está vendo uma época no país em que tem um monte de gente que conhece muito sobre todas as coisas, e aí por conhecer muito sobre todas as coisas, olha para os outros: olha, coitadinho, está pensando que vai ser assim, olha, o outro está pensando que vai ser desse jeito. Por quê? Porque o conhecimento, nós entendemos o conhecimento como esse pódio. Eu cheguei aqui em cima e agora eu falo com os réis mortais, do alto da minha capacidade, do meu conhecimento. E isso se aplica inclusive ao conhecimento bíblico, porque a gente vai conhecendo coisas sobre Deus e a gente vai se sentindo livre. E a verdade realmente é libertadora. Deus, Ele tem verdades para a gente que são libertadoras. Conhecer a Deus é libertador, e conhecer sobre a maneira como Ele lida com a gente é libertador. Essa semana eu fui confrontado com aquela passagem de 1 João capítulo 4, e ontem estava compartilhando sobre isso no pôr do sol, e pensando: o verdadeiro amor lança fora o medo. Olha que lindo isso! Só que não é o meu amor que lança fora o medo, não é o seu amor que lança fora o medo, porque João falou: Deus é amor. Ele começa assim: Deus é amor, e o verdadeiro amor lança fora o medo. Medo do quê? De me perder. Eu não tenho mais que ter medo de perder minha salvação. Como é que vai ser? Eu vou perder o céu se eu fizer isso, fizer aquilo. Se você confia no amor que lança fora o medo, não tem mais medo. Isso é libertador. É libertador poder andar, ir e vir na certeza que, enquanto você depender do amor de Deus, você não precisa ter medo de perdição, de perder o céu, essas coisas todas. Só que isso é libertador. Só que qual o problema da liberdade? Que a gente descobre a liberdade e aí vem uma crise. Que enquanto eu estou livre, eu começo a olhar para as pessoas que não estão livres e que não chegaram a essa iluminação espiritual que eu cheguei. E a gente volta de novo a olhar de cima para baixo. Se a sua liberdade não produz em você compaixão e empatia com quem ainda está aprisionado às coisas que você já superou, essa liberdade ainda não cumpriu o propósito básico dela, que é libertar você de você mesmo. Se a liberdade não me torna compassivo com quem ainda está preso, eu ainda sou escravo de mim. Isso é básico no reino de Deus. Que eu sou livre e na minha liberdade eu consigo me conectar, inclusive com quem talvez não chegou à sua iluminação. Mas isso tudo a gente faz por quê? Porque a gente está com um referencial errado de estatura e de crescimento. Eu estou olhando para as pessoas e pensando: eu cresci mais que fulano, eu cresci mais que ele lá. A gente quer usar os comparativos numéricos para indicar o nosso crescimento. Mas aí então, vem Paulo e diz o seguinte: os referenciais de vocês estão todos errados, tá bom? Vocês vão crescer, sejam esses santos que se aperfeiçoam. Tá bom, Paulo, a gente vai crescer até quando? Qual é a referência? E aí ele diz então, qual é a fita métrica? Versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Chegando então e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em algumas Bíblias diz até que todos nós alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Está aí, é essa a missão da vida. Crescer. Até quando eu cresço? Até você ficar do tamanho de Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que você vai chegar a esse tamanho da plenitude de Cristo? Quando? Nunca.
Mas então não tem porquê. Por que eu vou empreender uma jornada sem fim? E a gente gosta disso, a gente gosta de sair do ponto A e chegar ao ponto B. A gente não gosta de ficar perdido. Quando você fica perdido ali, você fica tentando, orando, né? A gente fica orando para que o GPS volte a funcionar. Eu não sei se você esteve em algum lugar perdido, sem sinal de nada. Isso é um negócio, antigamente, nos meus idos tempos, antigamente a gente se perdia mais facilmente, mas também a gente tinha muito mais ferramentas para se achar. A gente conseguia, perguntava ali, perguntava de outro jeito, e a gente sempre se encontrava. Hoje, quando você dá um problema no GPS ou não está funcionando, e aí você fica perdido, você fica em busca de um ponto conhecido, pelo menos, para que você possa retomar a rota. A gente gosta de sair daqui e chegar nos lugares. Você vai sair daqui e vai almoçar. Não? Sim. Esperamos. Você vai sair daqui e você vai almoçar. Você espera chegar até lá. Só que nessa nossa vida de chegadas e partidas, de sair do A e chegar no B, a gente se esquece de uma coisa, que no reino de Deus não é o chegar que importa. Porque Ele não falou eu sou a chegada, Ele falou eu sou o caminho. Deus, no reino dele, valoriza o processo e não tanto a chegada. Não é tanto onde você chega, é muito mais o caminho que você está percorrendo. E aí quando ele chega para mim e fala, olha, e para a gente pode ser meio frustrante, porque se ele coloca um teto que eu não alcanço, é frustrante, porque uma coisa que a gente aprende nesse mundo ultimamente é o seguinte, coloque metas que você consegue atingir. Não é isso? Porque se você não coloca metas que você pode atingir, você vai se frustrar. Agora vem Deus e diz o seguinte, a meta para você é uma meta inatingível. Cresça, cresça, cresça até chegar o tamanho da plenitude de Cristo. Não vai chegar. Mas então eu vou ficar frustrado. Não! A realização vem disso. Por quê? Pensa comigo uma coisa bem clara. Jesus te chama para viver eternamente. Para viver uma vida eterna. Se Ele coloca para a eternidade um lugar onde você chega e não tem mais nada para fazer, a eternidade perde sentido. Não tem por que eu viver eternamente se um dia eu vou chegar a um nível máximo de desenvolvimento e não tem mais nada para fazer. No dia que você, na eternidade, chegar ao ponto máximo, no outro dia a eternidade pode deixar de existir e você morre feliz. Se Ele me convida para viver eternamente, Ele precisa ter uma proposta de vida que dê sentido para toda a eternidade. Qual é a proposta de vida? Crescer até ficar do tamanho de Cristo. Quando isso vai acontecer? Nunca. E essa é o alívio e a bênção da eternidade. Porque nunca vai chegar um dia que eu vou falar, pronto, acabou, não tem mais nada para fazer. Não, um Deus eterno já se encarregou de encher a eternidade com novidade. Qual que é a novidade? Ele. E aí eu vou crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Isso é maravilhoso. Eu acho, pelo menos. Mas é maravilhoso pensar dessa maneira. Mas aí, voltando para o texto, ele fala, a gente vai crescendo então para chegar à estatura de Cristo. Eu gosto muito da Nova Versão Internacional que fala então sobre a maturidade, atingindo a maturidade. Eu não sei se você se julga alguém maduro. Eu não sei o quanto você amadureceu esse ano, o quanto você amadureceu nessas últimas épocas, o quanto que o sofrimento te fez amadurecer. E é óbvio que o sofrimento faz a gente amadurecer muito mais do que a bonança. Em festa a gente celebra, mas no luto que a gente amadurece. É nas dores que a gente amadurece. E aí a proposta da Bíblia é o seguinte, olha, você é chamado agora para amadurecer, para crescer. Não dá para ficar adolescente para sempre. Eu sou pastor de adolescentes lá no IAP. Como foi dito, é uma casa de ensino, uma instituição de ensino. E lá eu me dedico muito mais aos adolescentes. E eu gosto de adolescente. Mas eu vivo pedindo para eles para que eles saiam o mais rápido possível da adolescência. E eu vou dizer para vocês aqui, tem muita gente aqui que não é mais adolescente, mas tem um restinho de adolescência e você saia disso. Porque a gente é chamado para amadurecer. E amadurecer seguindo o exemplo de maturidade de Cristo. E a gente poderia passar um tempão, a gente poderia fazer uma série pensando sobre as características da maturidade de Cristo que a gente tem que tentar colocar na nossa vida. Só que eu quero chamar a atenção com você apenas para algumas delas. Uma delas, da primeira marca da maturidade de Cristo, e eu vou falar a primeira porque são só 3, então quando eu chegar na segunda você já vai saber que falta só uma. Primeira das marcas de maturidade de Cristo
era a capacidade de Jesus ver além dos rótulos, além das aparências. Jesus tinha essa capacidade. Eu estou falando isso porque quando eu vejo lá molecada na sala de aula, e você vai se lembrar do seu tempo de escola. No seu tempo de escola chegava um aluno novo. O que a gente já começa a fazer? Chegou o aluno novo, a gente já começa a medir. Quem que será que é esse daí? Sentou na frente, a gente fala, tá. Sentou lá no fundão, alguns aqui iam dizer, dos nossos. Sentou no meio, meio indeciso, meio neutro. Na hora do intervalo, bateu o sinal, saiu todo mundo tomar banho de sol. Para onde que ele foi? O que está fazendo? E a gente começa lá. Primeiro dia de aula. No final do primeiro dia de aula, a gente já tem uma ideia formada sobre esse sujeito. A gente já sabe se a gente quer se relacionar com ele, não quer se relacionar com ele. Quantas pessoas você perdeu de se relacionar e de conviver porque você ficou com a primeira impressão? Não, a primeira impressão é que fica. Eu olhei, bati o olho, não gostei, eu já não quero. Aí vem Jesus que bate o olho numa prostituta e chama aquela mulher para fazer parte da vida dele e se dispõe a fazer parte da vida dela. Aí você vê um Jesus que está olhando para um corrupto que está em cima. Ele olhou para um corrupto que estava em cima da árvore e falou, eu vou pousar na sua casa. Não, isso aí não. Porque na nossa cabeça a primeira impressão é que fica. Só que aí com Jesus a gente descobre uma coisa maravilhosa. Que a primeira impressão que eu tenho das pessoas não é quando eu encontro uma pessoa. A primeira impressão que eu tenho de você é quando eu encontro com Deus. E Deus me diz quem você é. Deus diz que você é amado por Ele. Então é com essa primeira impressão que eu vou para os encontros. Eu não vou me encontrar com as pessoas para ter uma primeira impressão. Eu me encontro com Deus. Deus me diz qual é a primeira impressão que eu tenho que ir. E quando eu vou até as pessoas, já é a segunda impressão. Só que a segunda impressão não vale, porque a primeira impressão é que vale, é que Deus falou para mim sobre você. Deus me falou que você é amado por Ele. Deus me falou que você é a imagem e semelhança dEle. E aí os rótulos já não importam tanto. Nós estamos nesse momento polarizado, onde está todo mundo se rotulando. E está todo mundo sendo colocado dentro de uma caixa. E só tem 2 caixas. E você não se encaixa em nenhuma, mas você vai votar em alguém e você vai ser colocado em uma dessas caixas. E a gente coloca as pessoas nessa caixa e a gente entra nessa caixa. E quem está naquela caixa de lá fica pensando, poxa vida, esse aí já não. Porque a gente está com os rótulos determinam a nossa leitura das pessoas. Aí vem um Jesus que lê as pessoas para além dos rótulos. Você tem noção que Ele lê você para além dos rótulos que já colocaram em você? Você não vai dar nada, isso aí, não sei o que lá. Não é uma boa pessoa, não é uma pessoa confiável. Ou também as pessoas às vezes superestimam a gente, né, e colocam rótulos que a gente nem merece. Uns rótulos porque a gente fica numa performance tão boa e as pessoas gostam da performance, então elas colocam um rótulo muito maravilhoso sobre a gente. E aí vem Jesus também e diz o seguinte, eu sei que aí dentro mora um miserável também, alguém que está tentando negociar para ver se ganha um pouquinho de sucesso. Eu sei quem mora aí dentro. Mas eu estou entrando aí. Eu sei quem mora aí dentro, mas eu vou entrar de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Se você deixar, Jesus entra. Senão também ele está tranquilo. Mas ele vai continuar batendo. Mas Jesus via para além das aparências. E essa é uma marca maravilhosa da maturidade de Cristo. Conseguir olhar para as pessoas e ver para além dos rótulos. Segunda marca da maturidade de Cristo. Jesus, ele não deixava que as ações das pessoas determinassem a sua reação. A reação de Jesus às pessoas não era determinada pela ação delas. As pessoas faziam as coisas, elas falavam o que elas queriam para Jesus, elas agiam como elas queriam, mas a reação de Cristo não era as pessoas. Jesus ele estava reagindo a Deus, e como ele reagia ao amor de Deus, então ele conseguia amar até mesmo as pessoas que não eram muito amáveis. A reação de Jesus não era refém de como as pessoas agiam com ele. Ele não estava preso a isso. Ele não estava acorrentado à maneira como as pessoas o tratavam. Tem uma frase muito bacana, e essa frase se espalhou, e ela é muito bonita. Só que ela ainda, por mais bonita que ela seja, ela não alcança esse nível da maturidade de Cristo. Que é aquela frase que diz, gentileza gera gentileza. Só que no reino de Deus, a gentileza dele gera gentileza em mim. A sua gentileza não vai determinar a minha. Se você não é gentil comigo, ele foi gentil comigo. Você não é cortês comigo, mas ele é cortês comigo. Você não tem compaixão de mim, mas ele tem.
E eu não pago as pessoas eu não trato as pessoas como elas me tratam. E essa é a noção de justiça. A noção de justiça é o seguinte: dar às pessoas aquilo que elas merecem. Fez assim, recebe desse jeito. Essa é a noção de justiça. Se eu trato as pessoas como elas merecem, eu estou sendo justo. Aí vem Deus e diz o seguinte: olha, no meu reino a coisa funciona um pouco diferente. No meu reino você não vai tratar as pessoas como elas merecem. Você vai tratar as pessoas como eu estou tratando você. Aí fica um pouco mais desafiador, mas é assim que funciona. No reino de Deus a gente não trata as pessoas como elas merecem. Não é essa. A justiça qual é? A justiça é: eu trato como Ele me trata. Eu estou recebendo amor dele, então eu vou dar amor para você. Mas eu não quero o seu amor. Tá? A sua ação não determina a minha reação. A maturidade de Cristo é essa maturidade que está lá na cruz, de braços abertos, e as pessoas estão rindo dele. Eu sou professor, e uma situação que às vezes acontece na carreira de quem é professor é o seguinte: às vezes você precisa chamar atenção e dar uma bronca em alguém. Para de conversar. Principalmente eu dou aula para de 12 anos, 13, 14, 15, 16, 17 e assim vai. E às vezes eu estou lá e às vezes tem que chamar atenção. E uma das coisas mais desafiadoras para a diplomacia do magistério é quando você está dando a bronca no sujeito e o infame começa a rir da sua cara. Aí a vontade é abrir um círculo no meio da sala e falar: agora vai rir da minha cara, agora vai rir agora. Aí você imagina Jesus na cruz e as pessoas rindo dele. Não é o Jesus aí, não é a Messias? Vamos, desce daí agora. Se fosse a gente, qual seria a gente que tem uma reação pautada pela ação das pessoas? Qual seria a nossa reação? Ah, você quer que eu desça? Então eu vou descer, vou tirar satisfação com você. A gente ia descer e colocar o dedo na cara da pessoa. E talvez ainda voltasse para a cruz. Mas aí ia fazer assim. Mas aí vem Jesus: não. O que acontece? Olha só, presta bem atenção. Jesus está lá e começam a rir. A reação de Jesus não é pautada pela ação das pessoas. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Senhor, eu estou entregando o meu espírito para Ti. Isso até soa como tolice. Parece tolice, não parece? Quem é que vai achar tolo? As pessoas vão me achar tolo. Mas lembra que o rótulo não define, porque Jesus vê além das aparências. Lembra da segunda coisa: a reação das pessoas a você não determina a sua reação a elas. Isso é a maturidade segundo o modelo de Cristo. Mas a última coisa: em primeiro lugar, Jesus ele via para além dos rótulos. Em segundo lugar, ele não deixava que as ações das pessoas determinassem a sua reação. Em último lugar, um sinal de maturidade de Cristo, sabe qual é? Ele sabia o momento de deixar a multidão e ir buscar a solitude e o silêncio. Jesus está lá, vivendo no meio da multidão, mas ele sabia a hora de simplesmente se retirar. Ele sabia a hora de colocar o celular no modo avião. Ele sabia a hora de não responder as mensagens. Ele sabia a hora de desligar o seriado. Ele sabia a hora de fechar o livro e ficar só com Deus. Ele sabia a hora de fazer com que as vozes deixassem de falar tão alto. Ele sabia o momento de buscar solitude. E solitude é diferente de solidão, porque solidão nos é imposta. Solidão é quando todo mundo vai embora. Solitude eu escolho. Solitude é quando eu vou embora do meio de todo mundo. É diferente. E Jesus sabia o momento de ficar só. E ele sabia o momento de ficar em silêncio. Jesus sabia, olhava para a multidão e ele pensava: não, agora é a hora de eu sair. Não dá para ficar aqui nesse meio. E ele saía. Pedia licença às vezes não. Às vezes ele simplesmente saía. Às vezes ele falava que não ia responder mensagem. Às vezes ele simplesmente não respondia. Ele saía, ele sabia desse momento. E é interessante que a gente não tem perdido cada vez mais essa habilidade de ficar só, de se bastar, de ficar em silêncio. E a nossa ideia de silêncio é: não, hoje eu não vou sair de casa e vou ficar aqui assistindo Netflix. Isso não é silêncio, isso não é solitude. É você com a ideia de um monte de gente ainda continua falando na sua cabeça, as vozes ainda continuam falando na sua cabeça.
A solitude que Cristo buscava era diferente. E hoje, a gente às vezes está sozinho, mas não está tão sozinho. Por que a gente não fica tão sozinho? Porque colocaram a gente em um monte de grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é a prova de que você está só no meio de uma multidão. Porque a multidão está lá junto com você, e mandando um monte de mensagem, e aí você fica aflito. Ai, será que eu dou uma olhada nesse grupo? Segunda-feira a gente volta a olhar os grupos, que daí talvez mude um pouquinho as mensagens. Amém. Mas a gente fica lá aflito. Será que eu vejo todas? Será que se eu deixar de ver, eu vou perder alguma coisa importante? Aí você vai lá e abre o grupo, só para constatar que você não ia perder nada de importante mesmo, se não tivesse aberto o grupo. Mas é isso, a gente está todo tempo a gente está com gente, com as demandas, com as pessoas, com as vozes. E Jesus tinha esse momento. Mas por que Jesus fazia isso? Esse é o sinal da maturidade principal. Não é simplesmente ficar sozinho. Porque tem um monte de gente que gosta de ficar sozinho às vezes. Eu gosto de ficar sozinho. A razão que fazia Jesus buscar a solitude, buscar o silêncio, é o que mostra a maturidade dele. Por que Jesus saía da multidão? Por que Jesus ia para o silêncio ficar só com Deus? Ele fazia isso porque ele sabia que era na relação com Deus, ele precisava de momentos com Deus para renovar e restaurar a sua identidade. Ele precisava de momentos de reafirmar a sua identidade. A multidão estava colocando uma demanda sobre ele. A multidão estava falando, você é isso, você é aquilo, você é desse jeito. E ele falou, não, eu preciso sair, eu preciso lembrar de quem eu sou. Eu preciso que Deus me lembre de quem eu sou. E aí ele saía do meio da multidão para reafirmar a sua identidade. Ele está lá, João capítulo 6, multiplicou pão, multiplicou peixe. O relato bíblico fala que ele curou todo mundo. O que as pessoas estão olhando para ele falando o seguinte, esse vai ser nosso rei. E vai ser nosso rei mesmo que ele não queira. Porque o verso bíblico fala que eles estavam dispostos a tomá-lo à força para fazer rei. Você já pensou alguém obrigando, você vai sentar aqui nesse trono, toma essa coroa aqui e agora manda na gente? Era isso. Queriam obrigar Jesus a ser rei. E ele começa a ouvir as pessoas, você vai ser nosso rei, reine sobre a gente, tudo mais. O que ele faz? Some. Some, ninguém sabe para onde ele foi, ele simplesmente vai. Em solitude, em silêncio, com Deus, renovar a sua identidade. Ele aparece depois andando sobre as águas e fala para os discípulos, eu sou. Alguma coisa aconteceu nesse momento, que a sua identidade é reafirmada e ele volta se apresentando como quem ele é. Eu sou. E depois ele vai falar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí o resto do capítulo 6 é tudo ele dizendo quem ele é. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou aquele que não vai fazer milagre. Mas ele foi renovar a sua identidade. Todo mundo lá, você é o Messias e não sei o que lá, e o que vai acontecer, e esse homem é falso profeta e tal. Jesus se retira, vai para o Monte da Transfiguração, e lá no Monte da Transfiguração, Deus diz para ele, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Jesus saía do meio da multidão para renovar a sua identidade, para lembrar de que ele era um filho amado de Deus. A maturidade de Cristo é porque ele não deixava, quando ele estava em meio à multidão, e a multidão estava dizendo quem ele era. Quem a multidão falou que você é essa semana? O que as pessoas disseram sobre você essa semana? Como as pessoas te definiram essa semana? É por esses barulhos todos que você está aqui hoje. Para que você esteja aqui, você não está só. Talvez você precise à tarde fazer isso. Em um momento só, em silêncio, ouvindo Deus dizer para você de novo, você é meu filho amado. Se as pessoas estão dizendo que você é menor do que isso, lembre-se, você é meu filho amado. Mas se estão dizendo que você é maior do que isso e você já está se achando Deus, lembre-se, você não é Deus, você é filho dele. Você é meu filho amado. A gente está aqui para renovar essa nossa identidade com ele. A gente vem e a gente precisa desses momentos para a gente renovar e ouvi-lo para que ele nos diga quem a gente é. Porque o mundo sempre vai dizer quem a gente é, o mundo sempre vai tentar definir. Você é assim, você é desse jeito, você não presta, ou você presta demais. E aí Jesus parava com o barulho da multidão, saía do meio da multidão, e na solitude e no silêncio, ele ia renovar a sua identidade como filho de Deus. Hoje, Deus deseja que você cresça, que você amadureça. De acordo com o relato,
de acordo com Efésios capítulo 4, só dá para amadurecer em contato com as pessoas. A prova da maturidade está nas relações. Eu sou muito maduro. E aí você vai e faz que nem aquele rei do Pequeno Príncipe que estava sozinho num planeta. E vai viver sozinho, isolado de todo mundo. Não, se você é maduro, você está pronto para as relações. E a gente tem que agora se aperfeiçoar mutuamente. Abençoar a sua vida e você abençoa a minha vida, a gente vai se aperfeiçoando. E aí nessa maturidade, fique com essas coisas na sua cabeça. Olhe para as pessoas para além dos rótulos. Olhe para as pessoas para além das aparências. Olhe para as pessoas para além dessa primeira impressão que os seus olhos têm. Hoje receba de Deus a primeira impressão que Ele tem sobre as pessoas. Receba você que está em casa a primeira impressão que Deus tem sobre as pessoas que você não gosta. Deus já tem uma impressão sobre elas. Olhe para além dos rótulos. Amanhã, depois que você voltar e estiver em casa e conversando com quem votou em A e quem votou em B, ouça a conversa e lembre-se de olhar para além dos rótulos. Lembra de tirar de todo mundo da caixa e colocar dentro dessa caixa maior, que é a opinião de Deus sobre as pessoas. Além disso, saia para ver essa experiência de pedir para que Deus te ajude a não ficar refém da ação das pessoas. Tem gente que vai amar a gente. E tem gente que não gosta de você, você sabe disso já, né? Só para... Se você não estava sabendo, eu não sei o nome de quem é. Não precisa começar a ficar olhando para as pessoas. Quem será que não gosta de mim? Mas eu só estou dando essa informação para você não ir embora sem essa informação importante. Tem gente que não gosta de você. Tem gente que bate o olho em você e tem gente que está nessa outra fase, que ainda não está conseguindo viver para além dos rótulos. Então vai olhar para a sua carcaça e vai falar, não. E aí o que a gente faz? Vamos reagir igual. Não, eu estou reagindo ao amor dele e não ao amor das pessoas. Eu estou reagindo ao cuidado dele e não ao cuidado das pessoas. Eu reajo à atenção dele e não à atenção das pessoas. Gentileza gera gentileza, mas se não tiver gentileza de nenhum lugar, vai ter da minha parte, porque a gentileza dele gera gentileza em mim. É ele quem desperta as boas coisas. Mas, fica com isso também. Você está precisando de um momento de solitude? Está precisando um pouquinho de silêncio? Eu não consigo ficar sozinho. Está aí uma boa coisa para você começar a tentar. Porque se sua companhia não te basta, por que você acha que sua companhia vai bastar para alguém? Você então precisa disso. Sair da multidão. Esses tempos eu tenho viajado bastante e eu entro no avião e aí eu ouço a voz dizendo, colocar o celular no modo avião. E eu fico, não, mas agora ainda não. Eu fico sofrendo, porque... E eu sempre acho... Depois alguém me explica isso. Mas eu sempre acho que não vai precisar. Não é possível que essa altura da vida não tem uma maneira segura da gente voar sem que eu coloque o meu celularzinho no modo avião. Mas eu coloco. E eu tenho entendido isso como uma oportunidade também. Eu já há algum tempo E eu estou falando da minha experiência, tá bom? Sua experiência é a sua. Muitas das coisas que você faz na sua vida não vão caber na minha experiência, muita da minha experiência não vai caber na sua. Mas às vezes, de alguma maneira, ficam uns insights para a gente levar. Eu tenho já há algum tempo não levado livros. Eu tenho aproveitado a hora que eu coloco o celular no modo avião, que é uma das poucas vezes que eu faço isso, para ler a Bíblia. E é claro, toda vez se você fizer esse teste alguma vez, toda vez que você abrir a Bíblia num avião, alguém vai perguntar para você por que você está lendo aquele livro. Eu lembro de pouquíssimas vezes, acho que uma das poucas vezes que eu abri a Bíblia no avião e ninguém falou nada foi porque estavam dormindo. Mas também se falar, está tudo bem. Se a pessoa interrompe, tem gente que gosta de sentar sozinho, né? Que o alívio da pessoa é quando ela senta no avião e não senta ninguém do lado. Eu gosto disso também. Mas eu tenho aprendido também a ver valor nas pessoas que sentam do meu lado, de alguma maneira, estão lá. Vão fazer alguma coisa por mim, ou fazer alguma coisa por elas. Às vezes eu durmo, pelo menos quando tem alguém do meu lado, eu peço, olha, quando a moça passar, fala para deixar o bolinho aqui para mim.
Quando eu vou dormir, eu já falo isso. Olha, eu preciso dormir, então. E as pessoas super solistas sempre pegaram o lanchinho e nunca comeram no meu lugar. Mas eu tenho tentado parar esses momentos e usar esses momentos que eu sou obrigado a ficar em silêncio para ouvir e para reafirmar a minha identidade. Eu preciso lembrar que eu sou um filho amado dele. Porque as pessoas vão colocando rótulos na gente. Eu vou experimentando os rótulos que as pessoas vão colocando, os títulos que vão dando, os nomes que vão usando, as definições que vão colocando. E eu às vezes sou tentado a pensar que a multidão está certa. E aí, nesses momentos, às vezes Deus fala, eles estão certos mesmo. Mas não se esqueça, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Hoje Deus trouxe aqui para você reafirmar a sua identidade. E para tomar uma decisão de ir até Ele constantemente, reafirmar essa identidade. Você é um filho amado de Deus. Viva para além dos rótulos. Viva como esse filho amado que você é. E além de tudo isso, além de tudo isso, viva reagindo ao amor dele por você. Posso orar com você? A gente vai orar cantando depois, mas agora eu queria orar com você. Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, e nesse momento convidamos o Senhor para renovar em nós a decisão de caminhar contigo, essa escalada de maturidade. Hoje o nosso desejo é que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos faça novos nessa experiência, nesse desejo de viver a vida aqui, buscando a semelhança contigo. Leva os nossos olhares para além dos rótulos. Leva as nossas reações para além da ação das pessoas. Nós queremos reagir ao teu amor. Queremos olhar as pessoas como o Senhor vê. E Pai, nós queremos reafirmar a nossa identidade. E queremos que o Senhor nos tire às vezes do meio da multidão. Que o Senhor às vezes faça a luz acabar para a gente ficar sozinho. Mas mais do que isso, nós queremos ter a maturidade de escolher momentos de solitude, momentos de silêncio, para a gente ficar apenas contigo e ouvir a tua voz dizendo que nós somos aos teus olhos. Se nós estivermos nos achando menores do que teus filhos, fale aos nossos ouvidos que nós somos filhos amados por ti. Se nós estivermos achando algo que nós somos mais importantes do que outros filhos, leva-nos, Senhor, a entender que o Senhor é Pai nosso, de todos nós, e que todos nós somos igualmente teus filhos amados, e o Senhor tem prazer na vida da gente. Nós aceitamos o teu convite para a maturidade. Renova em nós, nesse momento, esse nosso compromisso, e renova em nós o desejo de ter Cristo acontecendo dentro da gente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
pra ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Querido Deus, nós vamos agora para casa, não carentes de Ti, porque o Senhor já nos satisfez. Queremos viver na suficiência do Senhor, nesse Teu amor que completa todos os espaços. Queremos experimentar uma vida plena, que é essa vida onde a gente vai olhando cada vez mais para dentro da gente e vai encontrando cada vez mais pedaços Teus. Nós queremos ser essas pessoas em quem Cristo está acontecendo. Dá-nos a Tua bênção, faça-nos maduros, e quanto mais a gente amadurecer, que mais tolerantes e amorosos nós ficamos com aqueles que ainda são imaturos. Que a nossa maturidade não nos torne uma elite, não nos torne uma casta, não nos coloque num pódio, mas nos coloque a serviço daqueles que precisam experimentar o aperfeiçoamento. Nos aperfeiçoa nas trocas, nos indica aquilo que nos falta, nos mostra aquilo que nos sobra, para que a gente possa compartilhar, mas tenha o coração aberto para receber também. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.